O nosso convidado de hoje atua, dirige, escreve, produz, cria cenários e figurinos, enfim, ele faz e acontece em cima, embaixo, dentro e fora de um palco. Ou seja, em relação ao teatro, ele é ao mesmo tempo um artista e um operário incansável. E tem um timing para comédia que é para poucos. Vamos receber no Persona Eduardo Martini. Um prazer te receber aqui, Martini. É uma alegria receber você no Persona, Eduardo Martini. Gente, eu estou completamente emocionado. Estou todo cagado de nervoso de estar aqui nesse estúdio com vocês. Meu Deus do céu, que emoção. Obrigado vocês. Acho que eles já sabem que eu sou seu fã, Cris também. Mas é lindo ver que a gente trabalha, a gente faz as coisas e essas homenagens, esses carinhos chegam quando a gente pode, quando a gente está vivo, para poder receber e retribuir com amor e carinho. E é feito com muito amor e muito carinho mesmo, saiba disso. Eu sei. Martini, vamos começar a falar da sua vida. Pelo que a gente sabe, suas primeiras apresentações diante de uma plateia foram recitando poesias na escola, acho que no primário, que hoje é ensino fundamental 1, né? Você era do tipo que participava de tudo na escola? Super tímido, super rejeitado, tinha um narizão, um olhão grande e muito aqui, e as pessoas achavam que eu era besta. Eu me lembro dessa história, assim, E no colégio Mário de Andrade, que era o primário, eu me lembro que tinha um palco, ele era arredondado, a gente fazia fila com a mãozinha no ombrinho, cantava o hino nacional, e a professora no microfone, aqueles bem ruins, né? Aquele som bem antigo. Quem quer recitar, falar poesia? Aí eu subava, mas aquilo me dava uma coisa, assim, aquilo me dava uma história, né? E aí eu fui. Mas você então driblava essa timidez e subia ali para recitar poesia? Eu acho que eu queria me exibir mesmo, eu não sei o que era, mas eu tinha uma coisa muito... A sensação que eu tinha lá naquele palco era uma coisa que acho que mexia com todos os hormônios de um garoto de 10 anos. Não sei, era uma coisa que eu adorava ler, falar, sabe? Eu sempre tive muito... Eu detesto estudar, eu gosto de fazer. A minha personalidade é muito prática. Então, o estudar, mas o fazer, essa emergência do fazer, né? Até da improvisação, eu sempre tive desde pequeno. E, aliás, você teve uma infância e adolescência em São Paulo, aparentemente aí sem muito tempo para o tédio, né? Porque você praticava vários esportes, aprendeu a tocar alguns instrumentos, fez aula de canto, dança, teatro, enfim. De onde vem toda essa sua vontade de aprender e toda essa hiperatividade que te acompanha até hoje, né? Eu não tenho ideia, porque na minha família não tem ninguém de artista. A minha avó pintava porcelana, que era um absurdo. O meu pai era superintendente financeiro da Itaipu, mas pintava também. Eu tenho os quadros dele lá em casa que são réplicas. Você fala, isso é um castelo, isso é uma foto. Um castelo na Alemanha com um reflexo na água. Mas de ator mesmo não tinha ninguém. Eu acho que é uma coisa chamada educação. Eu acho que a educação do primário, de você ter uma coisa de disciplina, né? De você abrir porta, né? Porque quantas crianças poderiam... eu quero ler, eu quero ler. E era sempre eu, porque eu sempre... Claro, às vezes não era, porque eu também não me lembro muito disso. Mas eu acho que é a educação, a base da educação, abrindo portas para você demonstrar, para você ter, para você ser aquilo que realmente você tem aptidão dentro de você, entendeu? Agora, você estudou violão, piano, flauta, você toca algum instrumento? Em algum momento Hoje em você dia pensou em ser eu estou tocando músico? campainha quando eu não chamo no celular, porque eu não sou... na verdade, eu estudei 15 anos de piano. Somos 5 filhos. A minha mãe, eu nasci quando ela tinha 19 anos. E para criar os 5, a gente sabe lavar, passar, cozinhar, arrumar, fazer. As empregadas
né? As nossas, hoje, assistentes do lar não paravam em casa com 5, mais cachorro, mas não sei o que lá. Minha mãe botava a gente para... Era judô, natação. Eu tenho uma frustração que até hoje eu não sei nadar. No colégio tinha violão. No Colégio Estadual Oswaldo Aranha tinha violão, tinha flauta, educação doméstica. Eu faço um arroz que é um espetáculo. Sei aplicar injeção muitíssimo bem dentro do quadrante das nádegas da Nana. A gente tinha artes comerciais, eu saí do colégio, do ginásio, datilógrafo. Olha. Aprendi a preencher recibo. Aí tinha artes industriais, a gente mexia com estanho, madeira. Então, educação, isso tudo colégio público. Sim, mas é que o Oswaldo Aranha era um colégio diferenciado, né? Ele era daquela... escolas vocacionais, né? Exatamente. Foi ali que eu fiz um teste vocacional e o professor, me lembro muito bem, o professor falou, ele tem uma personalidade prática. A personalidade dele é de fazer, não de estudar. E como todo artista, você também deve ter aí as suas referências, né? Aqueles astros e estrelas que te inspiraram em algum momento da vida. E a gente preparou um quadro sobre uma comediante que foi e talvez ainda seja uma dessas referências para você. Vamos ver. Vamos. Lucille Ball, uma das mais famosas atrizes e comediantes da história do cinema e da televisão americana, teve uma infância difícil e marcada pela pobreza. Começou na carreira como modelo, ainda na adolescência, mas logo se interessou pelo teatro e particularmente pela comédia. Trabalhou em emissoras de rádio e fazia papéis secundários para o cinema, quando aos 40 anos de idade foi convidada para protagonizar a série de TV I Love Lucy, interpretando uma dona de casa que sonhava em ser atriz e vivia se metendo em situações hilárias. Um sucesso estrondoso, ganhador de vários prêmios Emmy. Depois disso, protagonizou e produziu várias séries na mesma linha e foi a primeira mulher a ser dona de um estúdio de TV, a Desilu Productions, que produziu séries como Star Trek e Missão Impossível. Lucille Ball morreu em 1989, aos 77 anos, para a tristeza de milhões de fãs pelos 4 cantos do planeta. Dentre eles, o nosso convidado de hoje, Eduardo Martins. Ai, que lindo! Sou apaixonado por ela. Adoro. Ela tem uma coisa que me inspira quando eu fiz I Love Neide, por causa dela. Que ela era uma mulher chique, mas engraçada, às vezes feia e às vezes muito bonita. E eu fui muito por esse caminho da Lucille Ball, porque eu acho ela é a prova de que a gente não tem idade para começar, de que as coisas podem dar certo amanhã. Essa coisa do etarismo, né? A idade, você não pode, você isso é uma grande bobagem. E eu, graças a Deus, eu nunca tive isso na minha vida. Eu nunca tive datas, eu nunca tive... É isso, com 30 anos você tem que estar na TV Globo, com 20 você com 30... Eu nunca tive nada disso. E que outros artistas te inspiraram, né? Ela foi uma grande inspiração, mas devem ter vários. Marco Nanini. Marco Nanini. Eu tenho vontade de beijar ele 28 dias sem parar, assim, de carinho e de aplaudir e de falar, meu Deus, como você... Eu vi Deus lhe pague, que ele fazia com a Clarice Abujamra, Marília Pera, Ronaldo Rezedá, que a Bibi dirigiu. Eu vi 17 vezes no Canecão. Caramba. E ele cantava... Deus... Decididamente, eu não sou gente, eu sou um ente competente, mal acabado. Eu, infelizmente, não consigo nem sequer ser um mendigo, dá tudo errado. Isso foi em 1977. Eu tenho essa música gravada na minha cabeça, porque eu ficava... Sabe quando você quer se desmanchar? Porque ele tinha uma... Ele tem, né? E depois eu vi o monólogo dele, Um Homem na Lua, Um Mundo na Lua. Que ele fazia um monólogo que foi onde me inspirou o meu primeiro monólogo, que eu tive a coragem de fazer, que eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu não quero ser o Marco Nanini. Sim. Eu quero fazer esse trabalho, assim, essa solidão acompanhado de milhões de pessoas no palco. E aí eu fiz Na Medida do Possível.
Agora, na adolescência, você estava lá no Oswaldo Aranha, que a gente estava falando, era uma referência de ensino na época e tal. E lá o teatro entrou mais forte na sua vida. Olha só o depoimento que a gente tem para você. Ei, Eduardo Martini! Aqui é sua professora, Cláudia Alencar. Uma vez que eu estava esperando entrar no programa do Faustão, no camarim, aí você veio e me fala, você é Cláudia Alencar que deu aula no Oswaldo Aranha, Instituto Vocacional Oswaldo Aranha. Eu falei, sou. Aí você se ajoelhou aos meus pés e falou, você foi minha professora de teatro, graças a você eu sou ator. Ah, meu amor! Que ator que o Brasil ganhou, que produtor, que diretor. Você faz 3 peças diferentes ao mesmo tempo. Você é um magnífico ator. Que bom que eu pude começar com as minhas pedrinhas maravilhosas teatrais para você apreciar logo no início da sua vida. É um prazer ter você na vida do Brasil, na vida cultural. Você é um grande ator, um grande produtor. Muito obrigada. Te amo. Ah, que lindo. Ei, vai começar. Oh, meu Deus. É o que eu falo para você. Educação, formação. As pessoas não têm formação, as pessoas têm emergências de sucesso. Né? A Cláudia, quando eu estava no Faustão, eu nunca me lembro. Imagina, eu tinha... meu Deus, 12, 13 anos no colégio. Depois eu fui encontrar no Faustão em 1990, quando eu fazia Deus nos acuda com a Dercy, e a Cláudia estava falando no camarim, eu olhei, mas foi assim, um flash, assim, bum, tijolo na minha cabeça. Eu falei, você deu aula de teatro? Eu dei lá em São Paulo. Eu falei, você é minha professora. Cláudia Alencar, você... É, mentira que você... Porque essa história toda, eu tenho uma tia que eu amo, que ela estava passando um problema psicológico muito grande, e eu fui visitá-la numa espécie de um sanatório, não sei como é que chama, numa clínica. E eu escrevi o Dia dos Loucos. E eu ganhei o prêmio no colégio com a Cláudia, porque tinha um teatro. Então, é o que eu falo, a formação, a educação é o básico para um artista. Essa coisa, você tem que ler, não é ler, você tem que se formar, você tem que se informar. Né? Claro, a leitura, o vídeo, ver, mas você observar, tanto é que as mãos da Cláudia nunca saíram da minha cabeça. Bom, aí quando você se muda para o Rio de Janeiro com a sua família, né, você vai estudar no Tablado, Sim. A histórica escola da Maria Clara Machado. Quer dizer, aí você já tinha se decidido pelo teatro ou não? E sempre, Atílio, eu não tenho... Eu sempre gostei muito de arquitetura, eu queria fazer arquitetura, mas eu não estudava. Eu não tinha... A minha coisa era assim, eu saía para ir na casa da Clarice e do Fagundes, que ainda eram casados, e me recebiam sempre super bem, falavam-me coisa. Aí fui na casa do Gracindo Júnior, bater na porta para ele falar que eu tinha vontade de fazer teatro, ele não queria me contratar. Fui até São Conrado com, sei lá, 16 anos, 17 anos. Eu tinha essa necessidade de fazer. E aí, quando eu cheguei no Tablado, você encontra o Tablado, eu tive aula com a Luísa Cardoso, com a Sura Berdichevsky e com a Maria Clara Machado. E aí foi um oásis, né? Porque era uma vez por semana que eu chegava 4 horas de antecedência para poder ficar, né? Para poder observar. E aí tinha aquele pedaço. E aí você tinha a Bia Nunes, tinha o Fernando Berdichevsky, tinha tantas pessoas, Cida Moreira fazendo show lá, com Elba Ramalho, Ornitorrinco. E você tinha essa possibilidade de ver, né? Então, a gente tinha aula, a gente limpava, a gente tinha um baú que era de figurinos, a gente criava. Então, esse processo criativo, né? Esse encaminhamento da criação, de você ter liberdade para fazer as coisas, sem exagero, sem promiscuidade, sem nada. Era uma coisa muito voltada para arte pura. E aí a Clara chegava para dar uma aula, né? Aí a Sura Berdichevsky foi dirigir um espetáculo de final de ano, chamado Um Tango Argentino. Eu já dançava, porque eu tinha aptidão para dançar naturalmente.
E o personagem principal, o único personagem principal era o Carlos Gardênio, que era um professor de tango e de sapateado. Aí eu passo no teste e aí tem uma história bem longa em cima disso. Bem longa. Antes de você contar, olha só o depoimento de quem a gente tem desse teu início aí na dança. Dá uma olhada. Ah, meu Deus. Oi, Eduardo, querido. Tudo bom? Nossa, a gente se conhece há tanto tempo, né? Lembra quando você chegou aqui no Rio para fazer aula de jazz comigo na academia? Ficamos amigos, fizemos trabalhos juntos como Chorus Line no Rio. Depois eu voltei para o Brasil, você me convidou para fazer a turnê do tango, bolero e tchá-tchá-tchá. E durante a pandemia também fizemos uma parceria, a sua Neide, maravilhosa, com a Selma. Lembra? Mas a gente tem muitas histórias engraçadas, Eduardo. Lembra que a gente ia para a noite? Eu não sei se era o meu carro ou o seu carro, que chamava Cagalhão. E a gente dançava, depois a gente ia embora, entrava no carro, o carro dava um solavanco e parava. E a gente empurrava o carro, ia para casa, trocava de roupa, já eram 6 da manhã, botava um biquíni, um calção, íamos para a praia e babávamos, dormíamos na areia da praia de Ipanema. Fizemos muitas coisas juntas e ainda faremos. Parabéns pela sua premiação esse ano, pelo clô maravilhoso que você fez. Um beijo grande, parabéns pela sua determinação. Meu Horengekyo. Love you. Ai, meu Deus do céu. Ui. Que bom. Que bacana. A Nádia, eu não tinha dinheiro. Na verdade, o que aconteceu? Eu fui estrear a peça da Sura, escondido do meu pai, porque era o ano de fazer vestibular. Arquitetura para Gama Filho. E eu não falei para ele que eu estava ensaiando uma peça. E a peça estreou no dia que o meu irmão fazia aniversário, dia 13 de janeiro, o Júnior. E aí teve uma festa em casa, eu saí, fui para o tablado, estreiei a peça. Quando eu voltei já estava todo mundo dormindo. Acordei 6 da manhã, fui para Gama Filho fazer vestibular. Voltei, dormi, estava todo mundo na praia, minha mãe me acorda e fala, seu pai quer falar com você na sala. Ele não abaixou o jornal, ele falou, você mentiu para mim, você estreou uma peça ontem, porque um amigo meu, que é tio de algum colega seu, veio me cumprimentar na praia pelo seu trabalho. Ui. Olha só. Ele ficou sem falar comigo, acho que uns 3, 4 meses. Eu só entrava em casa até meia-noite e depois das 7 da manhã. Só almoçava com ele ou jantava com ele, senão eu não podia comer. Não por eu estar fazendo teatro. Mas pela mentira. Aí eu entendi o perigo da mentira. A Fernandinha Torres fazia minha mãe na peça. E a Fernanda Montenegro falava assim para mim, cadê o papai e a mamãe? Eu falei, eu chamava ela de Fernanda, minha Fernanda não veio, porque eu menti. Ela falava, calma, isso passa, vamos lá para casa. Ela morava ali perto, a gente ia para a casa dela. Depois de um tempo, a minha mãe foi ver, me abraçou. Ela falou, que o papai? Eu falei, ela ainda não veio. Calma, isso passa. Aí o dia ele foi, e ela estava. Eu falei, viu? Eu não falei que passava? Então, esses momentos, que até foi o discurso que eu fiz no Bibi Ferreira, quando eu ganhei o prêmio, que tudo passa. Mas esse momento que vocês e a tua equipe estão me dando, vai ficar eternamente na minha cabeça. Porque tudo passa. Nádia, perdão. Quando eu cheguei lá, eu não tinha dinheiro para fazer aula de dança. E a tia Nilza, mãe dela, me deu uma bolsa para estudar dança. E a Nádia é uma das melhores comediantes que eu conheço na minha vida. Ela já foi título de crítica. Nádia vale o ingresso. A Nádia me deu o ritmo, né, para a comédia, que foi aperfeiçoado pelo Chico Anísio durante essa minha carreira. Então, ela tem uma importância gigantesca na minha vida.
Então, eu queria que você falasse justamente sobre isso. Essa relação entre o ritmo, a dança e o ritmo da comédia. Sim. Que relação é essa? A relação de ritmo mesmo, de uma cadência. A comédia é ternária, né? Você fala, Atílio, eu vou te matar. Dá, né? Atílio, ai, cagar. Você tem, Atílio, 1, 2, 3. Bananana. Cris, não, pum. Ela tem esse ritmo. E na dança, eu aperfeiçoei isso de uma maneira louca. Então, eu tinha 19 anos, eu nunca fiz aula de balé clássico, eu dançava, eu não fazia teste para musical. Eu era convidado para fazer os musicais. Né? Até que um diretor falou, não, você não canta, e criou uma grande frustração na minha vida, e eu vim cantar muito tempo depois. A Nádia, eu tenho uma história com ela que é de amigo, de vida, de história muito grande. Era o meu carro, cagalhão, que era um Fiat marrom cocô mesmo. E aí eu não botava gasolina, porque eu esquecia. Então a gente saía da aula, eu saía do teatro, ela saía do pegava ela, a gente ia dançar no hipopótamos, até 4, 5 horas da manhã, voltava para casa, o carro acabava a gasolina. A gente empurrava o carro, era com um salto desse tamanho, a gente empurrava o carro até o posto, botava, eu vou passar em casa, vou botar uma sunga, eu te pego já já. A gente ia para a praia e capotava de... Isso não era diariamente, mas assim, era muitas vezes durante a semana que a gente fazia tudo. São histórias que, pelo amor de Deus, foi aí que eu acho que eu peguei muita coisa engraçada, porque a gente se divertia, não tinha uma cobrança, não tinha essa coisa, esse ego. Era para divertir mesmo. Era para você ver, então. Tudo passa, mas fica, né? Tudo passa, mas fica. Essa frase eu vou botar, Atílio. Tudo na passa, próxima mas peça fica, dele, ficou. na 15ª. Mas fica a verdade, fica porque mesmo. Eu fico vendo assim, né, as pessoas, os amigos, tantos amigos queridos, que nunca foram me ver, nunca fizeram um post do meu trabalho, sabem o que eu faço, elogiam. Eu não quero isso. Mas você compartilhar é uma bobagem, né? Você vê quantas pessoas se foram, quantos amigos, quantas pessoas relevantes, quantas histórias. Né? A vida é muito mais do que um post, do que seguidores, do que história, né? A vida é o fazer. E eu encontrei muita gente assim, a Nádia é uma delas. Muito bem, poesias na escola, teatro no tablado, dança, etc. e tal, tantas coisas. E aí começa a sua vida de ator profissional. Mas vamos falar sobre isso no próximo bloco? Vamos tomar uma água, né? Porque eles estão aqui judia. Hoje eu saio daqui com o olho desse tamanho, mas eu estou amando. Próximo bloco a gente fala. Então a gente volta já com o Eduardo Martini. Pronto, estamos de volta para continuar a nossa conversa com o Eduardo Martini. Pois é, você estava lá no Rio de Janeiro, estudando, dando seus primeiros passos no teatro, na dança. Mas é verdade que os cariocas pegavam no seu pé, diziam que você era filhinho de papai paulista, de riquinho? Era. É bem verdade isso. Eu tinha um carro, eu tinha um Fusca, ZX6007, um Fusca bege, Fusca 1500, que tinha aquelas 3 coisinhas, depois do lado tinha mais 6, assim, sabe? E aí a pessoa, branca, feito um palmito, o olhão, o narigão, sabia dançar. E eu me metia muito, me metia no sentido de não deixar calado aquilo que eu queria fazer ou falar. Fazia amizade fácil, gostava, frequentava, ia. Aí era Ricardo Bandeira, era Bia Nunes, meu Deus, o Luiz Cardoso, tudo ali no tablado, né? E aí eu era o besta, porque eu sempre gostei, eu acho que eu tinha uma coisa, não sei, natural, de você se vestir tranquilo, né? Então, eu não era da turma do cigarrinho do capeta, eu não era da bebida, eu era da balada, de dançar, de fazer, de estudar, de coisar. Eu sempre tive uma vida muito saudável, fazia esporte, fazia remo na lagoa. Eu cheguei a fazer remo. Algum ser humano pode imaginar eu dentro de uma canoa, andando na lagoa, indo e voltando? Quantas pessoas perderam a oportunidade de me conhecer? Oh, mentira, tô louco.
Martini, você citou a Bia Nunes, né? Você chegou a apresentar um programa na TV Tupi do Rio de Janeiro com ela. Ai, meu Deus do céu. Sim, eu acho que eu tinha 16 anos, 17, 16. A TV Tupi estava fazendo os últimos programas ao vivo. Era um estúdio lá na UCA mesmo, gruas imensas, e eu com a Bia e a Gildo Ribeiro, numa mesinha, fazendo vários quadros de que programa, não tenho a menor ideia. E a Bia era, para mim, a sequência do humor e do talento da Marília Pêra. Há muito tempo que eu não a vejo, mas ela era genial. Foi ela a pessoa que me falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Quando eu estava nessa aflição de trabalho, ela falava, calma, você vai ser ator para o resto da vida. Me lembro disso no tablado, quando ela estava fazendo Quem Matou o Leão, uma peça da Maria Clara Machado, que ela fazia uma bailarina, fazia divinamente bem. Eu acho que ela ganhou o prêmio de melhor atriz. Agora, ainda desse início de carreira, você foi para Nova York, Actors Studio. Como é que foi essa experiência? O que você foi fazer lá? A primeira vez eu fui sozinho 3 meses para estudar dança, para estudar coisa, para fazer as histórias mais loucas que você pode. Eu não falava uma palavra de inglês. Me, Tarzan e o Jane era o máximo que eu falava. Eu fui ter aula no Alvin Ailey, comprei uma cartela de 20 aulas e aí estudei, vivi coisas maravilhosas. Quase fui atropelado pelo Baryshnikov no Metropolitan com um Jeep. Ele desceu, eu falei, não estou acreditando, por que não me atropelou, pelo amor de Deus? Coisas incríveis que aconteceram. Agora, desde os seus primeiros anos de carreira, você já começou a se autoproduzir, né? Sim. Por que essa decisão, assim, num momento tão ainda no começo da sua vida profissional? Porque eu estaria fora do mercado de trabalho, Atílio. Eu acho que eu saquei... Como é que a gente fala sem o pejorativo e sem o peso da palavra? Tinha uma inveja, tinha uma coisa daquilo que eu fazia, não de mim como pessoa, como homem, como nada, mas do meu amor pelo que eu fazia, né? E por essa sua hiperatividade também. E eu fazia mesmo, eu não tinha problema, eu ia atrás das coisas, eu gostava, eu pegava, eu conversava, eu sabia, você tem um texto, eu tenho uma coisa. Eu montei com a Liane Maia Adoráveis Criaturas, que o Anselmo Vasconcelos dirigiu, num bar que era do Valmor Chagas e do Ítalo Rossi em Laranjeiras. Essa história de me produzir, não conscientemente, mas sempre assim, o que o Eduardo, homem, quer falar, sabe? Isso sempre foi permeando. E aí você vai pegando prática, facilidade, você vai tendo ideias e isso vai te alimentando e já se te dá uma independência, né? Bom, vamos ver agora o que um parceiro aí das suas aventuras teatrais tem para dizer para você. Vamos. Ai, meu Deus do céu, o que é que eu vou falar do Eduardo Martini? São mais de 30, 40 anos de amizade, tem muita coisa para contar, mas acho que é melhor evitar, né, alguns movimentos para acabar não sendo inconveniente aí nesse tanto tempo de amizade. Vamos falar da nossa relação de amizade, de carinho, de afeto e nossa relação naturalmente profissional. A gente já fez de tudo nesse casamento aí, a gente já se conhece há muitos anos, nos conhecemos no teatro, provavelmente, que eu nem me lembro qual é a situação. Mas, enfim, eu já dirigi o Eduardo, já escrevi para o Eduardo, já tivemos muitas alegrias no monólogo dele, já trabalhamos juntos no cinema, já trabalhamos juntos na televisão. Eu já até fui ator de uma peça dele, que ele um pouco se arrepende disso, eu acho. Que ele me chamou uma semana antes de estrear para substituir um ator. Eu já estava, né, meio bêbado, porque ele é melhor que eu, ele não bebe, mas de vez em quando eu perco o tom. E aí o que aconteceu? Eu aceitei. Esqueci completamente, me chamou uma semana antes. Eu subi no palco, um personagem, né, mal decorado, mal vivenciado, ruim, né? Fiz mal o negócio ali na estreia. Errei todos os nomes das personagens todas e ele teve que ficar me corrigindo, mas eu acho que foi o melhor espetáculo. O público se divertiu bastante. Pelo menos é uma justificativa, né, gente? Eduardo, meu querido, você merece todas as homenagens do mundo. Eu quero te mandar meu beijo, minha gratidão sempre pelos trabalhos que fizemos sempre, pelos trabalhos que ainda faremos. Você é um talento, você é uma figura humana maravilhosa, gosto muito de você, você sabe disso. Te amo e estamos juntos para sempre. Um beijo no coração. Um dos grandes amores da minha vida, assim. Marcelo é
É meu irmão, eu falo que ele é minha... Né? Eu sou branco e ele é preto, a gente é black and white, porque a gente é muito parecido, a gente é muito ligado, a gente tem uma história linda, nunca teve uma briga, nunca teve nada. A gente tem histórias de vida, de família, de cuidado, de além do trabalho. Ele me dirigiu no Chico Anísio, foi ele que me deu, ele e o Milani me deram possibilidades incríveis dentro do Chico Anísio, de poder estudar, e o próprio Chico. E tem uma coisa, uma figura, essa história do Chá das 5, ele exagera, porque ele é genial, ele é engraçadíssimo. Eram 9 homens fazendo 9 mulheres de uma mesma família. E ele falava, eu falava, Misotes. Eu quero falar com ele, porque ele não sabia. Porque ele esqueceu que ele ia estrear. Mas ele se divertiu tanto que você não tem noção. E a coisa dele... Marcelo, obrigado, meu amor. É a coisa mais incrível. Ele falou, eu vou te dar de presente quando você vai fazer 50 anos, que é uma peça linda, que fala de todos os meus amores, chamado 100% 50. É um cara que vai comemorar o aniversário, tem um ataque cardíaco e fica entre o céu e a terra, passando a vida amorosa dele. Tem 12 anos, eu já vou fazer 63 e ele, até hoje, não me entregou a peça. Eu falei, tá bom. Não, a gente vai fazer. Eu falei, sim, mas qual o nome? Porque agora você cagou o nome todo, porque era lindo, 100% 50, né? Eu, 50 anos, comemoração, até hoje. E eu vou cobrar de você, porque eu quero fazer essa história. Eu te amo. E a gente quer ver também. Vamos falar de televisão. Você fez Vale Tudo, mas aí você fez Deus nos acuda, onde você contracenava com Cláudio Correia Castro e com a incomparável Dercy Gonçalves. Deve ter sido uma experiência e tanto, né? Um deleite. Direção do Jorge Fernando, texto do Silvio de Abreu. Eu estava fazendo Não Fuja da Raia com a Cláudia. Gravava 2 ou 3 vezes por semana, sem trocar de roupa, gravava 36, 40 cenas. Estava falando para o maquiador, o Rodrigo querido, que a Dercy chegava na segunda-feira, maquiava. Na terça-feira, o Eric Zepek maquiava ela de novo e ela voltava na outra segunda com a mesma maquiagem, só retocando. Ela chegava praticamente com um cogumelo no olho. E aí ele falava Dercy, ele tirava e fazia de novo. E ela foi uma deusa comigo. E a gente tinha uma convivência que era um deslumbramento dentro do estúdio. A Dercy levava uma bandeja com pastéisinhos fritos às 6 da manhã, que a gente comia às 11, congelado, e tangerina e mexerica para comer. E aí, tem uma coisa mais maravilhosa, que é quando ela vai para o limbo, e eu fico uma semana inteira com o Cláudio, só eu e ele no estúdio. E aí ela volta. Aí pegaram um boneco, tiraram o boneco, ela cai no céu, onde a gente tem, o boneco caiu e botou e as pernas foram para trás. Congela, câmera congelada para não sair do quadro, congela, Edu, Cláudio, um momentinho, sai correndo, entra a dona Dercy. Entrou e ela botou as pernas para trás. Não tinha quem... Ai, minha perereca! Ai, quebrou tudo! Ela rachou! Aí você não entrou. E o Jorginho Fernando, aquele deus da comédia, deixava a gente passar e a gente saía de lá. Mas tem uma coisa curiosa que eu já ouvi você comentando, queria que você repetisse aqui pra gente, que é o seguinte, a Dercy usava ponto. Sim. E você dava um tempo que era para ela ouvir o ponto, como é que era isso? O tempo do teatro. O tempo do teatro, porque, na verdade, para você não deixar uma cena cair, né? Fala uma frase para mim, Cris. Eduardo, vamos amanhã para o cinema? Vamos, que ela ouvia. E esse buraco, eu falava, ai, meu Deus do céu. Né? Então, eu falava assim, Cris, vamos amanhã ao cinema? Ai, meu Deus, ela não vai gostar. Vamos! E o Jorginho falou, você criava um texto. Porque você tinha uma maleabilidade para que a coisa tivesse um ritmo. Porque ela escutava e era mais genial, né? Ela escutar, ouvir, guardar, representar e falar é uma coisa dificílima de fazer. E isso eu aprendi, mas aprendi no teatro, que é você não deixar a peteca cair. Né? Se você tem uma pausa, você tem que estar coberto de emoção.
Não é você emocionado, é o personagem que você está fazendo. Correto. É aquela história daquele ser humano que não é tão distante de você. Ele é distante nas atitudes, mas na emoção não. E isso era uma coisa que o Jorginho Fernando, amado meu, falava maravilhoso. E você diz que tem quase 200 perucas, dezenas de dentaduras em casa que você usa no seu trabalho de ator. Quer dizer, você parte da caracterização para a construção da personagem? Existe sim uma ideia, Cris, de como você vai encaminhar esse personagem, né? O que ele é. Então, com esse cabelo do Clodovil, eu fiz o Pra Você Lembrar de Mim, que era um homem com Alzheimer precoce, mas ele era de um jeito colocado para trás um pouco mais baixo. Quando é uma comédia, a peruca dá comédia, né? A peruca você tem uma coisa, né? Eu apareço com um Chanel, vai, Eduardo, é hilário, né? Aí você começa por aí. Mas no cotidiano, no drama, acho que você tem que ter muito cuidado com isso. Muito bem, a gente tem mais uma pausa agora. Na volta a gente vai falar mais sobre televisão. Na volta a gente vai falar sobre o Clodovil também. Tá bom, querido. Voltamos já com o Eduardo Martini. Estamos de volta com Persona e hoje a nossa conversa é com Eduardo Martini. E a gente já abre esse bloco com um depoimento de outra pessoa para você, olha só. Ai, meu Deus. Gente, tô passando por aqui para dar um beijo especial em você, do Martini. Primeiro para dizer que eu tenho saudade. Nós vivemos por tanto tempo, tantas coisas juntos. A gente se divertiu tanto, a gente trabalhou tanto. Nossa, o que a gente aprendeu junto, não? Foi demais, foram momentos incríveis nas nossas vidas, mas eu sigo te aplaudindo, eu sigo te vendo muito nas redes sociais, você sabe disso, deixo muitos corações. A gente não tá conseguindo se ver, mas eu consigo te aplaudir, consigo falar da minha admiração por você. Você é um cara que eu adoro, talentoso, poderoso, trabalhador, tudo que uma pessoa de sucesso tem que ter. Adoro estar perto de você sempre, e quando não tô, eu tô perto pelas redes sociais de alguma maneira. Receba meu beijo, todo o meu carinho, viu? Aquele dinheiro que tá parado lá no banco, mortinho. Eu já te falei 1 milhão de vezes, o dinheiro vai ficar lá, parado, mortinho. Ali eu não encosto, deixa ele morto, deixa ele lá, tá ótimo. Aliás, ele é pro futuro dos nossos netos. Mas que nossos netos, senão não temos nem filho. Oh, meu Deus, ela é responsável, quer dizer, ela foi a pessoa que foi a ponte Rio-São Paulo, porque eu estava fazendo monólogo no Rio, o Na Medida do Possível, escrito pelo Marcelo, dirigido por ele, e na primeira semana da Casa da Gávea, era um sucesso, mataram um cara na porta da Casa da Gávea. Foi quando começou aquela coisa, Rio de Janeiro, nos anos 2000, de assassinatos, e ninguém ia mais. E aí eu falo da oportunidade, de você aproveitar, de você respeitar o que você está fazendo. De uma casa que tinha 80 lugares, passou a ter 10, 11 pessoas. E eu fazia da mesma maneira que eu fazia para as 80 quando estava lotado. E tinha uma pessoa, a Cristina, que era do Teatro Folha, que agora é o UOL. Você quer vir para São Paulo? Olha. Falei, quero. Aí fiz uma coisa chamada Grandes Baratos, que era quartas e quintas-feiras. Eu estreiei com 47 pagantes, no dia seguinte tinha 98, na outra semana tinha 140, 150, lotado, porque eu falava do homem solteiro, casado, viúvo e separado. A Adri foi ver a penúltima semana, não, a antepenúltima semana, falou, você vai no meu programa? Eu falei, vou, não é show. Peguei os melhores momentos, fiz, o programa foi super bem de Ibope e o teatro tinha mais de 750 pessoas na fila. Nossa. E aí eu comecei a mudar de quarta e quinta, sexta-feira meia-noite, segunda-feira, sábado de manhã, domingo 4 horas da manhã, fiz todos os horários possíveis e imaginários, fui morar com ela, morei 2 anos e meio na casa dela, e aí a gente criou o Nino e Nuno, que era uma coisa mexicana, com o Newton Travesso, que é um mestre da televisão. Agora, depois desse trabalho com a Adriana Galisteu, você foi parar no programa da Hebe Camargo, onde fez um enorme sucesso com a Neide Boa Sorte, que acompanha você até os dias de hoje. Ela surgiu, essa personagem, a Neide Boa Sorte, surgiu de um fato, uma ousadia sua, na verdade, né? Surgiu. Como é que foi?
Eu estava fazendo o programa da Adriane, dos vários horários que a gente foi mudado. Um dos diretores, uma pessoa realmente que não entende nada, pediu que eu diminuísse a minha participação, porque eu fazia uma coisa engraçada sobre um tema e ela discursava sobre o tema com convidados e eu entrava de vez em quando e tal. Eu falei, tá bom, o que você quer diminuir? Ele pegou das 3 páginas, cortou a do meio. Eu falei, não é assim que se faz, você tem que ler. Não, então faz, depois a gente vê como é que fica. Tá bom, fiz. Ele foi dizer para o diretorzão que eu tinha desobedecido ele. Eu falei, é mentira sua. Não desobedeci você. Olha aqui as páginas que você cortou. Você acha que o seu diretor pode cortar uma dramaturgia dessa maneira? Ah, Eduardo, a gente vai ter. Eu falei, pode me dispensar, não tem problema nenhum. Saí da produção da Dri, arrasado, porque eu amo a Loura. Entrei na Hebe e falei com a Regina de Souza, Rê, posso fazer uma brincadeira com a Hebe? Eu tinha voltado de Nova York com uma peruca, tinha dentadura e tinha lido um livro que era sem a paciência nenhuma. Sabe, seu lixo ser humano, seu lixo de, sabe assim, seu lixo sanitário, você quer o quê? Vai falar com Deus? Deus está ocupado para te ouvir. Fala com o santo, sabe, São Jerônimo, não está nem aí, tem poucos clientes. Bobagens. Uhum. E aí criei a Neide. Era para fazer uma brincadeira. E aí tinha uma produtora minha, chamada Neide, que sempre falava boa sorte, boa sorte, boa sorte. E ela me fez uma grande sacanagem. Eu falei, pois ela vai estar viva para ver esse sucesso. Botei Neide, boa sorte, em homenagem a essa grande cagada. 4 meses depois eu estreiei no Teatro Tim, que era lá em Campinas. Um sucesso absurdo, depois São Paulo, depois viajei o Brasil todo, depois União Cultural, depois Nair Belo. Fiz tudo que você possa imaginar e faço um espetáculo há 17 anos até hoje. Fiz esse ano e continua o mesmo sucesso. Muito bom. E você trabalhou também por muitos anos com o Chico Anísio, a quem você diz ser o seu mestre, né? Foi. Como é que era essa troca com ele? Como é que rolava o trabalho com esse gênio do humor brasileiro? Ele era muito rígido. Quando ele não queria gravar, ele suspendia o estúdio, dependendo se tinha 4 ou 4 mil pessoas trabalhando. Mas ele era um homem muito justo. Todo mundo da TV Globo, todos os jornalistas, à volta do Chico Anísio, o primeiro quadro era comigo. Eu desci e falei, minha Nossa Senhora, a mídia toda. Ele falou, vamos, decorou o texto? Eu falei, claro. Sabe remontar? Eu falei, sei. O que é remontar? Então, Chico, quando você passar para cá, a câmera vai pegar você, a outra me pega, gravando. E aí foi. E aí ele começou a perceber a brincadeira, porque ele era um cara tão generoso, né? A escolinha era isso. Ele dava e fazia escada para os outros brilharem. E acabava brilhando também. E a gente começou a brincar nessa coisa. E nesse dia, por exemplo, ele falou... Ele fez assim, eu falei, o que é que está me batendo? Ele falou, você esqueceu o texto, bobinha. Eu falei, não, tolinha, é você que tinha que falar da joia. Então vamos falar da joia. Essas bobagens. Mas que para ele, eu acho que era depois de 500 anos, depois de tanto trabalho, com tanta responsabilidade, eu acho que era um frescor na hora de trabalhar. Agora, Eduardo, entre seus muitos sucessos teatrais, porque não dá para a gente citar todos aqui, a gente elencou alguns. Sexo dos Anjos, Até que o Casamento Nos Separe, Quem Tem Medo de Itália Fausta, O Filho da Mãe, Neide Boa Sorte. Agora, eventualmente, você coloca, ou acho que com muita constância, você coloca vários espetáculos simultaneamente em cartaz. Sim. É um repertório enorme. É um repertório. O nome são 46 peças que eu tenho armazenadas e sabidas e produzidas lá no teatro. Eu sou gestor do Teatro União Cultural e muitas pessoas, num caso de gente muito querida, que pega o contrato, eu vou estrear dia 7 de setembro, no dia 6 não devolve o contrato e manda um WhatsApp dizendo, olha, a gente não vai estrear mais. Então, eu tenho que ter uma segunda opção sempre, porque eu também sou gestor do teatro. Estou criando um prêmio agora para São Paulo, chamado São Paulo Cultural, que é um prêmio que vai premiar infantil, adulto, musical brasileiro, musical americano. É fomentar a cultura e a formação dessas histórias, sabe? Eu sou bem feliz no que eu faço, eu sou muito feliz no que eu faço. Hoje em dia eu escolhi olhar para as coisas que estão dando certo
e deixar o que estão falando para trás. Porque é uma opção que você tem de vida. Ou você vai ficar brigando para você provar alguma coisa que você não tem que provar, ou você segue agradecendo as coisas boas que estão acontecendo na sua vida. Bom, e agora chegou a hora da gente falar, então, sobre esse famoso estilista que você está interpretando de maneira brilhante no teatro, que é o Clodovil. Mas antes da gente falar sobre ele, vamos dar uma olhadinha num quadro que a gente preparou. Olha só. Vamos. Clodovil Hernandes foi uma notável figura pública, cuja carreira multifacetada abrangeu empreendimentos na alta costura, programas na TV e uma controversa passagem pela atuação política. Seu interesse pela moda começou na infância e aos 16 anos de idade, suas criações já chamavam a atenção da alta sociedade paulistana. Mas tinha também fortes ligações com o mundo do teatro, do cinema e da televisão, para os quais desenhou e confeccionou vários figurinos. Clodovil vestiu artistas famosas como Cacilda Becker, Hebe Camargo e Elis Regina. Chegou até mesmo a atuar no espetáculo Seda Pura e Alfinetadas, sob a direção de Odávlas Pet. Como apresentador e comentarista de TV, seu estilo direto, carismático e polêmico conquistou milhões de fãs, mas também muitos desafetos. A personalidade ímpar de Clodovil o transformou numa figura lendária e acabou inspirando Eduardo Martini, que interpreta o famoso costureiro com o respeito que lhe é devido e uma fidelidade impressionante. Ô Martini, não dá para a gente deixar de pedir para você fazer uma palhinha do Clodovil aqui para aquela câmera ali. Eu vou fazer sim. Você pode me pedir chorando que eu faço rindo. É porque... Meu amor, eu acho que na verdade é o seguinte, quando a gente está fazendo uma história... Quando você tem o que falar na vida, você é homenageado. Porque não adianta. Não adianta você cantar com a bunda, não adianta você fazer esse tipo de coisa, porque as pessoas vão querer ver o que de você. Agora, quando você tem uma vida regida por Deus, porque eu acredito muito em Deus, eu acho que a gente merece ser homenageado. Por que não? Ai, ai, que vergonha! Eu tô genial! Como é que foi esse seu mergulho criativo para chegar nesse gestual, na voz? Porque é muita fidelidade, é impressionante te ver e ainda mais ali caracterizado, a gente fica, meu Deus, quem é quem? A foto da minha irmã, da Cláudia Martini, uma baita de uma fotógrafa. Amor, é o que eu falo para você, assim, eu tenho muito respeito pelo ser humano. Né? O Clodovil, ele tinha uma solidão muito grande. Uhum. Na minha opinião, que convivi com ele pouco, eu acho que ele não se deixava ter amigos. A história dele era maior do que qualquer coisa, porque os pensamentos voavam igual, às vezes, os meus... Né, de você pergunta uma coisa, eu vou lá na frente, volto, já estrago o roteiro todo, já faço tudo. Porque eu acho que ele tinha essa necessidade de amor e de carinho. Rejeitado por pai e mãe biológico. Rejeitado por pai e mãe adotivos. A vida dele mudou. Esse cara se fez. Ele foi abusado por um padre no colégio. Ele sempre se agiu e foi em postura como homossexual. Eu fiz o que ele era da vida dele. O que ele falava, o que ele fazia, o que ele conhecia, as coisas que ele falava. Claro que tem um pouco também da minha visão em cima do que ele fala. Tem um pouco da visão da Viviane Alfano, que é uma diretora, minha amiga, fez Chorus Line comigo, a minha amiga, mas ela tem um entendimento, sabe? Ela tem uma espiritualidade, ela tem uma musicalidade, ela tem tudo que compôs um sucesso que é... Eu agradeço a Deus muito, porque eu aprendo, falo, revivo coisas de pessoas, sabe, Atílio? A gente conseguir atingir uma pessoa que fala, meu Deus, eu estou aqui chorando porque eu lembrei da minha mãe comigo sentada, ainda doente, vendo o Clodovil. Eu vi o Clodovil, minha roupa, ele fez meu vestido de noiva.
você levar esse mar de energias boas para as pessoas, mesmo com toda a polêmica. Mas é um prazer absurdo fazer, Clodovil. Martini, a gente tem um último depoimento para você, de uma pessoa que você acabou de mencionar o nome agora, que é muito importante na sua vida, desde não sei quando, não sei o quê. Então, olha lá. Eduardo Martini. Esse mês nós estamos completando exatamente 40 anos de amizade. Nós nos conhecemos no Rio de Janeiro, no musical A Chorus Line, e Eduardo sempre teve um coração muito bom e ele me acolheu e nós dividimos apartamento. E de lá começou uma amizade forte, maravilhosa. Depois, em São Paulo, muitos anos depois, ele me dirigiu em várias peças e fizemos várias peças, nós dois como atores, peças de sucesso. Até o dia que ele falou para mim que ele estava de gestor no Teatro União Cultural e me convidou para trabalhar com ele. É claro que eu aceitei. E aí ele falou, eu tenho um projeto. O projeto é fazer Clodovil. Eu falei, nossa, que difícil. Mas como ele é um talento e comprometido com tudo, eu falei, ok, vamos fazer. Ele falou, não, você não entendeu, você vai ser a diretora. Eu falei, eu? Nossa, que responsabilidade. Mas, na verdade, foi uma delícia trabalhar com ele, criar todo esse processo, criar música, porque Eduardo não é só um ator, né? Ele é um bailarino, ele é cantor, ele é um talento nato. Tanto é que ele ganhou o prêmio em 2022, o prêmio Bibi Ferreira, como melhor ator. E é isso, nós estamos há anos juntos. Eduardo, você sabe o quanto eu te amo, o quanto eu torço por você, por nós. Eu espero estar com você pelo resto da sua vida, caminhando junto, e mesmo que não for fisicamente, espiritualmente. Que lindo! Nossa, 40 e tantos anos juntos. Eu vi a Vivi engravidar, Vivi morou comigo, segurou várias barras juntos, canta, que é um absurdo. Tem uma voz linda e acho que tudo que a gente precisa na vida é alguém que fala, vai, você vai conseguir. Claro que não é para todo mundo, é claro que não é fácil, é claro que não é assim. Mas quando você percebe que você tem um dom, se alguém percebe que você tem um dom e que você, por uma maneira ou outra, você está travado e essa pessoa... O sucesso do Clodovil é as coisas que ela fez. Ela chegou com todas as grandes piadas dele, com todas as coisas que ele fazia que eu não tinha ideia. Porque o Clodovil não é um drama. O Clodovil, a vida dele é drama, foi um drama, é dramática, mas ele é uma pessoa hilária. Uhum. Meu amor, não ponte o dedo para mim, porque eu adoro um dedo, eu faço maravilhas com o dedo. E ela foi me trazendo essas coisas e me encaminhou de uma maneira... incrível, assim, eu sou apaixonado por ela, é uma amiga de raiz, sabe? Obrigado, Vi, eu te amo, amor. Que bom. Bom, Martini, você atua, dirige, escreve, produz, é bailarino, administra um espaço, né? E para quem acha que fazer tudo isso ao mesmo tempo é uma loucura, a gente vai dizer que não, né? Ainda vai encerrar o programa te pedindo para apresentar alguma coisa para gente. Ah, meu Deus do céu. Eu vou... eu vou fazer uma coisa que eu fiz, que foi exatamente nessa... Acho que nessa percepção de que na comédia ela pode ter um drama, ela pode ter momentos bonitos, e eu e a Vivi, no Aleluia, um estouro de mulher, é uma peça hilária do Rick Hiraoka e do Márcio Azevedo. No final, essa mulher, ela estava num sanatório, ela estava presa, a gente não sabe onde ela estava, mas eu fiz, eu projetei, eu fiz o cenário como se fosse o quarto do... Vou esquecer o nome do pintor que cortou a orelha. Van Gogh. Muito obrigado. O chip já acabou. Está precisando botar mais nuvem, botar mais coisa. Aquele quarto dele, sabe? E aí eu virava e ela estava cantando uma coisa que faz muito sentido para mim. Então,
antes de você mostrar, nós vamos já nos despedindo de quem acompanhou o programa até agora. Obrigado. Obrigado, Cris. Obrigada a você. Vocês nossa, que alegria. Foi uma honra te receber, que delícia. Muito obrigado. Muito obrigado à direção, a toda a equipe. Obrigado por esses depoimentos lindos, essas coisas que, nossa, tanta gente querida. Eu me senti muito acarinhado, isso é muito bom. Então a gente se despede aqui e encerra com essa apresentação de Eduardo Martini. Dizem que sou louco por eu ser assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz e não é feliz. Não é feliz. Se eles são bonitos, sou Alain Delon. Se eles são famosos, sou Napoleão. Mas louco é quem me diz e não é feliz. Eu sou feliz. Obrigado. Que beleza. Nossa Senhora, meu Deus. Você acabou com a minha quinta-feira. Eu tinha acabado com a minha quinta-feira.